Sabe, já passou pela sua cabeça que o jeito como a gente enxerga o mundo pode, de fato, mudar a nossa própria realidade? Pois é sobre essa ideia super poderosa que a gente vai conversar hoje. Como a nossa mentalidade tem a força de transformar completamente as nossas experiências. Vamos começar com aquela pergunta clássica que todo mundo conhece, né? Olhando para esse copo, ele está meio cheio ou meio vazio? Pode parecer simples, mas a resposta já diz muito sobre o que a gente vai explorar aqui. O poder da nossa perspectiva e, principalmente, da nossa escolha. A real é que a gente quase nunca controla o que acontece do lado de fora. Sabe? Uma entrevista de emprego que não rolou, um plano cancelado por causa da chuva. Onde está o nosso poder de verdade não é no evento, mas sim na nossa resposta a ele. É essa escolha, bem aqui dentro, que define como a gente vai interpretar e reagir a qualquer situação. E olha, a base para toda essa nossa conversa vem das ideias do livro Pensamento Positivo do Matt Morris. Ele basicamente nos dá um guia bem prático e direto sobre como a gente pode dominar essa habilidade, que é fundamental, de escolher a nossa própria perspectiva. E a primeira grande sacada é justamente essa: o poder da perspectiva. O autor usa uma analogia que é, assim, perfeita. Toda experiência é como uma moeda. Ela sempre vai ter dois lados, um positivo e um negativo. A grande questão é, em qual lado a gente escolhe focar a nossa atenção? E aqui vem a parte mais reveladora, eu diria. A negatividade não está no evento em si, mas na forma como a gente interpreta aquilo. É uma criação da nossa mente. Mas calma, isso não quer dizer ignorar os problemas, tá? É sobre treinar o nosso cérebro para sempre procurar o outro lado da moeda. Qual a lição aqui? Qual a oportunidade de crescimento? Que novo caminho isso pode abrir? Então, se a perspectiva é uma escolha, a gente pode pensar que o pensamento positivo é como se fosse um músculo. É isso mesmo, uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida e fortalecida com treino consciente dia após dia. Essa citação famosa ilustra com perfeição o que acontece. É um verdadeiro efeito dominó. Tudo começa com um pensamento. Esse pensamento vira uma palavra, que se torna uma ação, que vira um hábito e, lá no final, acaba moldando o nosso destino. É uma progressão, nossa, incrivelmente poderosa. Tá, mas e aí, por onde começar? O livro sugere 3 passos bem práticos. Primeiro, manter o foco no objetivo final, para não desanimar com os obstáculos do caminho. Segundo, praticar a gratidão, para a gente valorizar o que já tem. E terceiro, algo fundamental: aprender a responder com consciência, em vez de simplesmente reagir no piloto automático. É a diferença entre parar, respirar, pensar e uma ação puramente impulsiva. Claro, ninguém aqui está livre de preocupações e do estresse do dia a dia, né? Faz parte. Por isso, agora a gente vai ver umas técnicas práticas para gerenciar esses sentimentos e, quem sabe, transformar a nossa relação com eles. Uma técnica de visualização que é super eficaz é a da cômoda mental. A ideia é bem simples, olha só. Imagine que você está pegando as preocupações e guardando tudo na gaveta de baixo e trancando. Depois você abre a gaveta de cima e tira de lá um pensamento feliz, uma lembrança boa. É um exercício simples de organização mental. Outra ferramenta muito poderosa é a regra 80-20 da presença. Pensa bem, a maior parte do nosso estresse vem de ficar remoendo o passado ou da ansiedade pelo futuro. A proposta é dedicar 80% da nossa energia mental para o agora, para o momento presente. Porque, no fim das contas, é o único lugar onde a vida acontece de verdade. Beleza, agora vamos falar de um pilar essencial do pensamento positivo, que é a confiança. E o primeiro passo aqui é entender uma coisa: a confiança de verdade não vem de fora, não. Ela é construída de dentro para fora. Muitas vezes a gente acha que ter confiança é ser popular, ter dinheiro ou ter uma certa aparência. Mas o livro mostra que essas são bases muito frágeis, que dependem da opinião dos outros. A confiança real, aquela que se sustenta, vem de um lugar muito mais sólido, de dentro da gente. E como a gente constrói essa confiança interna? Bom, aqui vão 5 técnicas práticas. Primeiro, defina metas realistas para criar um ciclo de pequenas vitórias. Segundo, reconheça e use seus pontos fortes. Terceiro, fuja da armadilha de se comparar com os outros. Cada um tem sua jornada. Quarto, elogie a si mesmo pelas suas conquistas, não importa o tamanho. E por último, seja assertivo. Expresse suas opiniões e necessidades com respeito. Ok, a gente já tem as ferramentas. Mas a grande pergunta é: como é que a gente transforma tudo isso num hábito? Como fazer do pensamento positivo um verdadeiro estilo de vida?
A resposta está na consistência. Pesquisas mostram que leva mais ou menos uns 30 dias de prática consciente para que um novo comportamento se torne automático. Pensa nisso como um desafio de um mês. É um período de tempo super definido e totalmente alcançável para construir um novo hábito mental. E isso nos leva ao ponto central de tudo isso. Porque veja bem, só pensar positivo é apenas o começo. A verdadeira mágica acontece quando seus pensamentos, suas palavras e suas ações estão em perfeita sintonia, todos apontando para a mesma direção. É esse alinhamento que gera uma transformação de verdade. No final das contas, tudo se resume a isso, a uma escolha. A vida é uma questão de perspectiva, de decidir em qual lado da moeda a gente vai focar. A pergunta que fica não é sobre o que a vida nos apresenta, mas sim qual vai ser a nossa escolha diante de cada momento.